Hoje vamos abordar pela segunda vez o tema dos objetivos que fazem parte do pilar da disciplina. E uma das questões relacionadas aos objetivos é uma tal de felicidade. Para muitas pessoas, a busca da felicidade se torna uma busca desenfreada por prazer. Não é isso que nós pretendemos, mas, como disse a Ayn Rand, né, uma russa que emigrou para os Estados Unidos no começo do século XX, a felicidade, ela é um dos objetivos que todos nós temos na nossa vida, né? E diz ela que ela não é um meio para atingir um fim, ela é um fim. Ela é o seu próprio objetivo e o seu próprio propósito. Então, motivados aí por essa afirmação, nós selecionamos aí diversas frases ligadas ao tema do objetivo, mas que nos levam a refletir ao redor dessa questão. É claro que nós não vamos falar só da felicidade, mas também da infelicidade, que é de onde muitos de nós queremos sair. E aí o Thomas Carlyle, um historiador britânico do século XIX, nos lembra que a tragédia da vida não é tanto o fato que o ser humano sofre, mas aquilo que ele deixa de fazer. No sentido de que a infelicidade é muito mais produzida por aquilo que a gente perde por não definir ou não ir atrás dos nossos objetivos, do que em si pela dor ou sofrimento gerado aí pelo mundo real, ao qual todos nós estamos, em maior ou menor medida, sujeitos desde que nascemos. O George Bernard Shaw, né, outro literário aí que nós já citamos muitas vezes, nos lembra que a vida não é encontrar a si mesmo. Tem muitas pessoas que estão por aí se buscando. Ele nos lembra que a vida é criar a si mesmo. Esse é o nosso dom, a nossa responsabilidade. É definir o que nós queremos ser e nos transformamos nisso. Outro escritor, este americano Don Herold, que também foi fotógrafo, diz que a infelicidade é não saber o que queremos e nos matar para consegui-lo. Isto é, segundo ele, a infelicidade é gerada quando a gente dá um duro danado, supostamente aí para conseguir as coisas, mas a gente não definiu os nossos objetivos. Essa situação gera infelicidade. E o Stephen Covey nos lembra que esse processo tem que ser individual, né? Cada um de nós tem que fazer essa operação, essa mágica, essa transformação por conta própria. Diz ele: ninguém pode convencer ninguém a mudar. Os portões da mudança só podem ser abertos de dentro para fora. Essa preocupação com a felicidade existe desde a antiguidade. Essa frase do Aristóteles, né, já esteve presente também aqui em muitos dos nossos temas aqui, diz que a felicidade é ter algo o que fazer, ter algo o que amar e algo que esperar. E 3 vezes esse algo
é colocado ali, se a gente for pensar, em cima de coisas que a gente pode escolher, porque a gente pode escolher o que a gente quer fazer, a gente pode escolher o que ou quem vai amar, e nós podemos escolher pelo que nós vamos esperar. O Augusto Cury nos lembra que, apesar dos nossos defeitos, precisamos enxergar que somos pérolas únicas no teatro da vida e entender que não existem pessoas de sucesso ou pessoas fracassadas. O que existe são pessoas que lutam pelos seus sonhos ou desistem deles. E essa escolha é de cada um. Nós falamos dos sonhos na semana passada e vamos falar mais nas próximas. O Dale Carnegie nos lembra que sucesso é conseguir o que você quer e felicidade é gostar do que você conseguiu. Vou repetir. Sucesso é conseguir o que você quer, isto é, atingir o objetivo que você planejou. E felicidade é gostar do que você conseguiu. Ou seja, a construção do objetivo acaba impactando diretamente na nossa felicidade, de acordo com Dale Carnegie. O Dostoiévski é de uma cultura completamente diferente, né? Escritor russo, século XIX, época dos zares na Rússia, né? Diz que sente-se sufocado aquele sem um objetivo de vida. Talvez nem todos se sintam sufocados, mas a ausência de um objetivo de vida certamente é uma das causas das emoções negativas que muitas pessoas sentem. Uma advertência aqui, e que é extremamente válida aí nos dias atuais que a gente vive no nosso país, mas que deve ser aplicada aqui também no individual de cada um construir seus objetivos. Esse processo não pode passar por um fanatismo. Diz o Ruiz de Santayana e Borràs, né, um filósofo espanhol conhecido como George Santayana. Ele estudou e foi professor muitos anos nos Estados Unidos, assumiu esse pseudônimo nos livros que ele escreveu, e ele diz que o fanatismo consiste no ato de redobrar esforços por conta de ter esquecido dos objetivos. O alerta que ele nos faz, no sentido de que se a gente está redobrando esforços, é porque a gente se esqueceu da onde que a gente queria chegar. Isso vale para cada um de nós e vale também para diversos atores políticos aí da nossa atualidade. Não adianta só fazer se a gente não sabe aonde a gente quer chegar. Outra questão importante, o Newton Bonder, o rabino carioca, que também já citamos algumas vezes, nos adverte aqui sobre uma questão que algumas pessoas colocam quando a gente fala de definir objetivos e que contrapõe a objeção dizendo de que não tem escolha. Eu não tenho como escolher, porque a minha vida é tão delimitada ou prejudicada por outras pessoas, ou pela situação material, ou por alguma adversidade muito grave que nós estamos enfrentando, e que leva o indivíduo a acreditar que ele não tem escolha. Mas quando a gente
assume essa questão como sendo verdadeira, na verdade, nos lembra aqui o Newton Bonder, nós também estamos fazendo uma escolha. O fato de não ter escolha significa que há uma situação que está sendo escolhida, com a qual nós vamos ter que batalhar. Possivelmente, pelo fato de ser imposta de fora, isso vai gerar mais risco de não sermos felizes do que com o objetivo que a gente escolher. Mas é uma escolha. Essa mesma questão faz parte da cultura japonesa tradicional. Tem um provérbio japonês que diz assim: ter-se visão sem ação é sonhar acordado. Isto é, conseguir imaginar as coisas e não agir para que aconteçam é sonhar acordado. Viver no mundo da lua, ou fantasiar, como vocês queiram chamar. E a segunda parte do provérbio diz assim: ter-se ação sem visão é um pesadelo. Isto é, agir sem saber para onde ir, como acontece, por exemplo, no caso do fanatismo, acaba fazendo com que os nossos resultados sejam ruins, como um pesadelo. O Roberto Chiniachik coloca aqui que a felicidade é a oportunidade que você cria para ser o artista de sua autocriação. Isto é, ele reforça, né, que a felicidade resulta da nossa capacidade de nós criarmos a nós mesmos. E concluímos hoje com essa outra frase do Stephen Covey, que nos aconselha a começar esse processo com o final em mente. Isto é, a definição dos objetivos, como já falamos anteriormente, não deve se preocupar com as questões que nós vamos encontrar no meio do caminho. A escolha do objetivo deve começar pelo final. Depois, nós vamos tomar as medidas necessárias para conseguir, passo a passo, chegar lá.